Vamos falar agora de coisa boa, Marcelo? Vamos? Ele é padre, ele é Beto, ele é o... Padre Beto! Olha, parabéns pela escolha do tema. Por que escolheram esse tema? Foi excomungado, né? Acho que é isso que acontece. É, mais ou menos. Padre Beto, esse... Danilo. Muito obrigado por vir. É um prazer. Como eu te chamo? Vossa Santidade, senhor padre. Eu não sei agora exatamente, mas pode me chamar de padre. Pode chamar de padre? Pode, por enquanto. Porque tem aquela, o senhor foi excomungado e o título de padre não pode mais ser usado, mas já está valendo a excomunhão, excomungamento, como é que é? Então, é excomunhão. Aham. A excomunhão começou na Diocese de Bauru, mas ela deve chegar ao Vaticano. Então, por enquanto, é padre ainda. Por enquanto, sou padre ainda bem que eu não torço pro Corinthians. Por quê? Porque o Papa é argentino e ele torce pro Boca. Então, aí minha excomunhão seria ia certa, ajudar. não é? Se fosse corintiano. Mas posso te chamar de padre ainda? Pode. E você não faz questão de usar mais a batina, ou você não era muito Eu não usado? posso mais, né? A partir do momento que o processo de excomunhão começou, então eu já não posso mais... nunca usei batina. Nunca né? usou batina. Mas eu não posso mais celebrar missa, eu não posso mais... Rezar missa também não pode. Não posso nem receber comunhão. Nem receber comunhão? Não, eu estou totalmente excluído. Você já usava brinco quando era padre? Já usava piercing já. Você já era um padre moderninho? Ah, não é moderninho, eu era eu mesmo, né? Um padre eu mesmo. É. Como você está se sentindo já que você foi padre? Quantos anos você foi padre? 14 anos. É ainda. Não, eu sou ainda. É ainda. Porque é o seguinte, uma vez padre, sempre padre. Ok. O sacramento da ordem não se tira. Não se É tira. como o batismo. Uma vez batizado, sempre batizado. Tá. Não é? Mas, então, eu sou padre... Mas você perde os privilégios do padre, o título não. Exatamente. Tá bom. Então, há quantos anos você é padre? 14 anos. 14 anos. 14 anos. E agora que não é mais, como se sente? Olha, como é muito recente, eu acho que não caiu muito bem a ficha ainda, mas eu me sinto muito bem. Aham. Você se sentiu muito bem. Eu me sinto muito bem. Você aproveitou agora que não é mais padre para fazer umas coisinhas que padre não podia? Não. Não? Se quiser, a gente pode sair à noite aí. Eu tenho um bar na Augusta. Eu tenho um bar na Augusta aqui. Não, eu continuo coerente com a minha vida de padre, tranquilo. Boa. E outra, antes de entrar para o seminário, eu já fiz tudo já o que eu poderia ter feito e até o que não poderia. Ah, entendi. Entendeu? Mas se der saudade, eu conheço um pessoalzinho. Tá, legal. Se caso alguém não sabe, para quem não sabe, vamos entender um pouquinho por que esse pedido de excomunhão foi dado. Vamos ver um VT de uma declaração sua. No decorrer da entrevista, vamos ver outros VTs para conversar sobre isso. Vamos lá. Legal. Se a ciência humana está constatando que hoje em dia não dá mais para você enquadrar o ser humano em homossexual, bissexual, heterossexual, e que o amor pode surgir em qualquer desses níveis, a igreja precisa estudar bem isso. Caso contrário, ela vai cometer um pecado. Qual pecado? O pecado de não saber amar o seu próximo. Essa é a declaração que... E da onde parte? Quem começou a dedurar? Foram os fiéis ou foram outros padres? Eu acho que as duas coisas. Os dois se juntaram e falaram, o padre quer que casamento gay. Exatamente. Tá. Você sabe que a partir do momento que você falou isso na Igreja Católica, é claro que eles vão falar, não, você não está de acordo com a nossa regra. Seria como se eu entrasse numa sinagoga pedindo para não guardar mais o sábado e que querer continuar lá. Em algum momento você achou que seria aceita essa sua opinião dentro da igreja? Bem, a igreja, pelo menos eu cresci nessa igreja, a igreja, ela na década de 70, 80, que foi o período em que eu participei como jovem na igreja, era uma igreja bastante arejada. Nós tínhamos grandes homens aí, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Mauro Morelli, Dom Ivo Lochaite, enfim, tinha uma CNBB que aceitava a discussão de ideias. É uma linhagem mais liberal da igreja. Exatamente, e aceitava a reflexão. Então eu cresci numa igreja reflexiva. Eu fui aprender, por exemplo, cidadania, não na escola. Na escola eu aprendi a moral e cívica. Eu fui aprender cidadania, o que é ser cidadão, o que é política, dentro da igreja. E dentro de um ambiente onde a discussão era possível. Aí eu fui para a Alemanha. Passei 10 anos na Alemanha,
também numa igreja bastante arejada. Você estudou no mesmo lugar que o ex-papa Bento XVI? Exatamente. Foi o mesmo seminário? Foi a mesma universidade. Mesma universidade. Morei no mesmo seminário que ele morou e estudei na Universidade Estadual da Baviera. Ok. E aonde o Boff também estudou. O Boff? É, o Leonardo Boff. E também um ambiente bastante arejado de discussão. Aí eu voltei para o Brasil e encontrei uma igreja bastante dogmática. Mas eu não deixei de ser reflexivo. Não é? E continuei fazendo reflexões sobre o Evangelho nos dias atuais e reflexões sobre as regras que nós temos dentro da igreja. No vídeo ali, o senhor diz o seguinte, que se a gente se a igreja não recebe os gays, ela está deixando de amar o próximo. Mas o que eu sempre ouço os mais conservadores, os padres mais conservadores falarem é o seguinte, não, nós amamos os gays, mas dentro dessa igreja tem uma regra que se você não quer cumprir, só não faz parte da igreja, continue sendo gay fora da igreja. É verdade? Estou equivocado? Porque é isso que eu entendo que é o discurso. Qual é a postura da igreja? Eu aceito o homossexual, mas não aceito a sua sexualidade. Então isso é uma postura extremamente hipócrita. Eu te aceito, mas não aceito a tua sexualidade. Quer dizer, isso é absurdo. Mas a igreja não faz isso também com o padre heterossexual? Eu te aceito, mas não aceito que você queira transar com mulher. Perfeito, por isso que eu sou a favor do celibato opcional. Mas, mesmo assim, a questão do ser padre é uma opção. O homossexual não é uma opção. A sexualidade não é opção. A pessoa nasce com essa sexualidade. Não é? É uma tendência sexual. Então eu tenho que respeitá-la. Agora, negar a sua sexualidade, o exercício da sua sexualidade, é condenar essa pessoa ao celibato. O padre não, o padre faz uma opção de ser padre. É diferente. E ainda o senhor é a favor do celibato obrigatório na Igreja Católica também, porque a Bíblia mesmo diz que o sacerdote... Opcional, desculpa, eu quis dizer opcional e falei obrigatório. Porque a Bíblia mesmo diz que o sacerdote deve ser casado, que a pessoa que mais pode dar conselho em casamento é uma pessoa casada, por exemplo. Pedro era casado. Tá. São Paulo, Paulo não era porque não quis, mas o que ele instrui é que quem quiser ser sacerdote que case, que cuide. Quem não sabe cuidar da sua família não vai saber cuidar da família dos outros. Tá, mas você não precisa ser drogado para você também discutir sobre droga, né? A gente acompanha casais, eu sou filho de casais. Perfeita analogia, casamento, droga, concordo contigo, eu tô nessa. Vamos ver mais um VT, cadê? Tanto um amor como o outro amor, independente de ser homo ou heterossexual, eu preciso decidir qual vida eu quero levar. O que não pode é a traição. Que uma pessoa que tem um relacionamento extraconjugal e que esse relacionamento é aceito pelo cônjuge, aqui existe fidelidade. O que é fidelidade? É transparência. Aqui você está falando sobre traição, sobre adultério. O que você está defendendo é o seguinte... Não só, mas não também. só, esse trecho específico, né? Se o casal... Se é consentido que uma das partes, que o homem ou a mulher do casal faça sexo com outra pessoa, não é traição, tá tudo bem. Eu não falo nada mais do que a Regina Navarro Lins, por exemplo, no livro A Cama na Varanda, fala. O que ela diz. Se um casal... com consentimento mútuo, livre e espontânea vontade, vai a uma casa de swing e depois retorna para casa, esse é um casal fiel. Swing está liberado, seria legal. Não é que swing está liberado, mas os dois sabem o que estão fazendo. São duas pessoas adultas, duas pessoas que têm consentimento uma com a outra, têm confiança uma na outra, não é? E, portanto, sabem muito bem o que estão fazendo. Quer dizer, aqui não tem infidelidade. O que é infidelidade? É traição. E traição não tem a ver somente com sexo. Eu posso trair minha esposa se nós temos uma conta bancária juntos e meu irmão precisa de dinheiro e eu pego o dinheiro sem consultá-la e empresto para o meu irmão. Isso é traição. Então, a traição acontece entre o casal quando não há transparência entre o casal. Agora, tudo que rola entre o casal na transparência e no consentimento está rolando na fidelidade. E qual que é o conceito de adultério? Eu estou perguntando, como padre, adultério não é a mesma coisa que traição. Adultério é sexo fora do casamento. Então esse conceito de adultério, ele precisa ser modificado, não é? Com o conceito de pecado. É preciso ser estudado melhor isso. Por quê? Aliás, toda a moral sexual, Danilo, precisa ser estudada melhor. O sexo na Igreja Católica é visto como negativo ainda, em pleno século XXI.
Quer dizer, em 2013 nós estamos discutindo ainda se um homossexual tem o direito ou não de viver a sua sexualidade. Isso é absurdo. Quer dizer, o conceito da sexualidade na Igreja Católica precisa ser renovado. Nós precisamos enxergar a sexualidade como positivo. E isso é uma questão de saúde até. Um indivíduo que não vive a sua sexualidade de uma forma saudável é um indivíduo que vai ter problemas mais tarde. O senhor falava dessa forma, esses assuntos nos sermões que o senhor dava na igreja? Uma vez, eu recebi um e-mail assim de um garoto, padre, eu estou em pecado. Aí eu perguntei, qual pecado, né, no e-mail? Ele respondeu, o pecado da satisfação momentânea. Aí eu pensei, satisfação momentânea. Aí eu respondi, por acaso é a masturbação? Por acaso você me mandou esse e-mail digitando com uma mão só? Exatamente. Aí eu perguntei, quantos anos você tem? Aí veio a resposta. Olha só como a igreja está criando hoje gerações dogmatizadas, isso é muito perigoso. Ele me respondeu, é assim, padre, eu tenho 12 anos. O senhor teria uma oração de cura interior? O que está rolando na cabeça desse garoto? Eu sou doente. Ao invés de estar rolando, eu sou um cara saudável, eu estou descobrindo a minha sexualidade, estou curtindo a minha sexualidade, isso é legal, não é? Aí eu tive que explicar para ele, olha, se você não estivesse se masturbando, eu mandaria você para o médico, não é? Isso é triste, entendeu? Aí eu fiz uma homilia, eu estou me colocando no sua... lugar, eu com 12 anos sem bater uma bronha... Brincadeira, né? Já pensou? Aí eu tive que fazer uma homilia, eu fiz uma homilia. Na missa... Homem o quê? Não é homem. Homilia. Homilia é o chamado sermão do padre. Homilia. Homilia é uma palavra que vem, que significa conversa em família, e é o sermão do padre na missa. E se encaixava muito bem no evangelho, aí eu fiz uma homilia sobre a masturbação, não só masculina, mas feminina. Como isso era importante. Para que o indivíduo, seja um homem ou uma mulher, seja um bom amante no futuro. E possa tratar muito bem da sua sexualidade. E o senhor instruiu o menino a bater masturbação? Não bater masturbação, mas... a ser livre. A ser livre, exatamente. Não é? Ok. E mostrar para ele que isso não é nenhum pecado, não é? Mas é algo totalmente natural e que ele deve exercer de uma forma assim, sem culpa. Não é? Que ele não precisa de uma oração de cura interior. Tá. E essa pergunta que eu vou te fazer é mais minha curiosidade pessoal do que o assunto que a gente vai retomar já já. Os padres batem muita masturbação? Porque eles são muito sozinhos, não? Bom, eu não sei dos padres, entendeu? Eu não posso dizer porque eu não... Mas não rola umas conversas, falta me faz uma mulher, ontem foi 3. Quer dizer, eu acho que os padres não conversam muito sobre esse assunto não, entendeu? Agora, eu sempre tive em dia com meu 5-1, numa Ótimo. Eu preciso também te perguntar isso. Eles sempre batem assim, pum. E também masturbação. Tá. O senhor disse assim que a sexualidade precisa ser reexaminada segundo a Bíblia, né? Mas o que a Bíblia diz, às vezes é muito claro, outras vezes fica aberta a interpretação. O senhor acha que existe alguns trechos da Bíblia que não são inspirados pelo Espírito Santo? Veja bem, em primeiro lugar, o Cristo não falou nada sobre sexualidade. Nada, absolutamente nada. Segundo lugar, a palavra de Deus, pelo menos para o cristão, está na Bíblia. Mas nem tudo que está na Bíblia pode ser considerado palavra de Deus. Tem um exemplo que não que está na Bíblia e não Por exemplo, Paulo, tem várias mulheres aqui no auditório. Paulo diz assim, a cabeça do homem é Jesus Cristo. A cabeça da mulher é o homem. Nenhuma mulher deve ensinar o homem. A mulher, se vai ao templo, deve cobrir a cabeça. Se não cobrir a cabeça, ela deve raspar a cabeça. Mas se for uma vergonha para a mulher raspar a cabeça, que ela cubra a cabeça. Quer dizer, está claro aqui que Paulo está sendo machista, que a cabeça da família deve ser o homem, não é? E a mulher deve ser submissa a esse homem, apesar dele exigir que os homens amem suas mulheres. Não é? Mas a mulher é vista como uma sub-raça. Isso é natural do homem da antiguidade. Então eu não posso pegar esse trecho e colocar como palavra de Deus para os dias atuais. Por quê? Porque eu estaria denegrindo a figura da mulher. O senhor foi excomungado
por causa de um discurso. Foi aquele discurso do vídeo? Não foi somente esse discurso. Foi isso que você também fazia na igreja, como de bater masturbação, entre Exatamente. outros. Por que você fala bater masturbação? É um jeito de falar. Tá. Eu prefiro ser elegante a tratar tá desse legal. assunto. Não, tá legal. e usar Super esse termo. elegante. Tá legal. Do que, de repente, usar gírias. Vamos falar o termo claro, correto. é verdade. Agora, o senhor, por causa de um discurso, está correndo o risco de ser excomungado da igreja. Agora, e se um padre é pego fazendo pedofilia na bunda de uma criança? Ele não é excomungado, já aconteceu, não? Eu acho que já aconteceu várias vezes, hein? E não é excomungado. E não é excomungado, O problema é mais falar do que fazer. Eu acho que sim, viu? Agora, triste isso. Sim. Agora, imagino eu que se por um lado a Igreja Católica tá querendo te colocar de lado, de um outro, imagino que partidos políticos ou ONGs ou, de repente, quem representa uma minoria gay, por exemplo, esteja querendo o senhor como formador de opinião para o grupo dele. Certo. O senhor está recebendo esse tipo de procura? Tô. Veja bem, Danilo, eu acho que a repercussão desse caso foi grande, por quê? Eu não sei falar isso. O quê? Repercussão, eu sempre erro. Ah, é? O senhor falou certinho. Eu falei desculpa. certinho? Sim. E eu que sou burro. Assim. E eu que sou burro aqui. Tá vendo? Entendeu? Tá vendo? A repercussão foi grande. Seu momento já passou, Marcelo. Eu sei, eu tô prestando atenção aqui. Desculpa. Eu estou entre os dois. Assim, Desculpa. A repercussão foi grande porque, veja bem, o meu bispo, antes de me excomungar, ele me deu uma carta de advertência e censura. Eu deveria tirar das redes sociais todos os vídeos que eu havia publicado e pedir perdão. E aí eu fiquei numa faca de dois gumes. Pô, eu fico com a minha coerência, com aquilo que eu vejo que está sendo verdadeiro, aquilo que todo mundo está vivendo, ou eu abaixo a cabeça, simplesmente por um voto de obediência, não é? E nego as minhas convicções, que eu acho que é uma convicção de uma boa maioria da sociedade. Não é? Então eu fiquei nessa dúvida, e Bauru viveu isso comigo, porque isso foi público, foi noticiado pela imprensa de Bauru e tudo mais. Sim, nacional, o Brasil inteiro está conhecendo o cara. Aí eu resolvi ficar com a minha coerência. Quer dizer, o que eu coloquei em jogo? Eu coloquei em jogo toda a minha vida. Foram 14 anos de sacerdócio, isso não é brincadeira. Não é? Eu coloquei em jogo isso, eu joguei isso. E resolvi ficar com a minha coerência. Não é? Aí veio a excomunhão. Então, por isso que essa excomunhão teve uma grande repercussão. Eu acho que foi uma amostra de que eu preferi ficar com a minha coerência, não é? Ao invés de abaixar a cabeça e ser mais um padre que simplesmente diz aquilo que os superiores acham que ele deve dizer. E quando isso aconteceu, outros padres que pensam parecido ou exatamente igual a você foram atrás? Não. Não? Não. Você não tem apoio de outros padres que falam, legal, é isso mesmo, estou com você? Por enquanto, não. Nem embaixo das batinas, assim? Nem não, embaixo nada. dos panos? Nem embaixo das patinas, nem embaixo dos panos. Ninguém falou, é isso aí, vamos junto? Não. Eu tive o apoio, um grande apoio da população. Da população. Sim. Isso sim. De outros sacerdotes, não. Não, infelizmente não. Mas respondendo a sua pergunta, qual que era mesmo? Outros partidos, por exemplo, que Então, tem esse discurso, tá chamando o senhor para perto. Eu já recebi convites de partidos políticos, não é? Estuda fazer parte? Olha, por enquanto é muito recente, né? Eu não me vejo como um parlamentar, como um político, não é? Por enquanto eu me vejo como um docente, eu sou professor, e me vejo como um teólogo, que vai continuar a reflexão entre fé cristã e sociedade. É professor do quê? Eu sou professor de filosofia. Eu ia te perguntar o que um rapaz, um cara que ficou 14 anos? 14 anos. Que se dedicou 14 anos à vida de padre, de repente é demitido. Vai trabalhar em quê? Eu já tinha uma independência financeira da igreja. Eu nunca recebi, quer dizer, nunca não. Uma boa parte da minha vida eu recebi salário da igreja. Depois eu deixei de receber salário da igreja e viver do meu salário como professor. Ah, o senhor é professor? Eu sou professor. E dá aula. Isso, desde 2002 eu dou aula em Bauru. Já respondeu, mas eu acho que não ficou claro. Pensa em se filiar a um partido político? Por enquanto, não. Ok. Padre Beto, estou vendo o seu livro aqui. Quem comprar o seu livro vai ler o quê? Ele fala sobre o quê? Ele fala, é uma interpretação dos evangelhos para os dias atuais. Tá? Então eu pego diversos trechos significativos dos evangelhos, somente dos evangelhos, e aí eu trago para os dias atuais, para os dias de hoje. Eu perguntei porque tem gente que vai achar que vai comprar isso aqui, vai ver o senhor defendendo o casamento gay e tal, é isso? Porque as pessoas, como você estourou
com esse assunto, vão achar que o senhor só fala disso. E não é o caso. Não é o caso aqui. Não é o caso. Ok. Vamos, pra gente encerrar com prega ou não prega? Prega ou não prega? É muito simples, senhor padre. Vai aparecer uma imagem, um tema, e o senhor dá a sua opinião ou o que quer que seja. Ou se quiser ignorar também, ignora aqui, a gente tá livre, viu? Tá legal. Primeiro assunto, aborto. Eu sou contra O aborto. o aborto depois da formação do córtex cerebral. Seja, mesmo se for estupro, qualquer outra coisa. Depois da formação do córtex cerebral, eu acho que eu sou contra. Ok, próximo assunto. Cura gay. Inacreditável, né? Eu nunca vi pelo menos eu não conheço nenhum gay que se tornou hétero, ou hétero que se tornou gay, não é? Isso é uma coisa absurda. E eu tô vendo o senhor é meio careca, o senhor prefere ser careca ou ter um cabelo assim? Eu prefiro ser careca. Ok. Próximo assunto. Células tronco. A nossa equipe nossa equipe de ilustradores fez uma vasta pesquisa como ilustrar o assunto. Exatamente. E chegamos aí. O que o senhor acha? Eu acho que é uma pesquisa importantíssima. Como eu disse, a célula tronco é um material genético. O córtex cerebral ainda não foi formado. Nós só temos o material genético ali. Então, eu acho que é possível que nós façamos pesquisas com células tronco. Próximo assunto. Dízimo. O dízimo tem que ser opcional e ele tem que ser visto como uma colaboração para a comunidade. Eu não dou dízimo para Deus. E toda a igreja tem que prestar contas à sua comunidade de quanto recebeu por dízimo, aonde foi gasto esse dízimo, não é? E que esse dízimo está sendo gasto somente para a igreja, a manutenção da igreja. Luz, energia, água e assim a manutenção da casa dos padres e pastor também, às vezes, né? Então, não deveria, né? Próximo assunto. Isenção de impostos para as igrejas. Então, eu sou contra. Eu acho que a igreja, todas as igrejas deveriam ser tributadas, não é? A igreja deveria pagar imposto, não é? Como qualquer outra organização. O que acontece? A igreja não paga imposto, aí ela dá desculpa que ela mantém creche. Não é isso? Ela tem obras assistenciais. Ora, função de ter obras assistenciais é função de quem? Do Estado, não é da igreja. Nós pagamos imposto de renda para quê? Para que o Estado dê assistência social. E aí o que acontece, Danilo? Acontece o seguinte, que eu pago nesse país de 2 vezes a educação, se eu quero uma boa educação. Eu pago 2 vezes saúde, se eu quero uma boa saúde. E aí eu vou na igreja, colaboro com a creche da igreja, e aí pago 2 vezes assistência social. Ou seja, todo mundo aqui é otário. É. Para encerrar, e a renúncia do Papa Bento XVI? Eu acho que foi fantástica. Eu acho que Bento XVI deu uma lição ao mundo, cara. Eu acho que ele mostrou para o mundo o seguinte, olha, eu não sou capaz, há graves problemas aqui dentro, e é preciso de uma pessoa que tenha vitalidade, cérebro, saúde, para resolver essas questões. Então, eu humildemente saio, não é, para dar lugar a alguém que possa fazer isso. Ou seja, Bento XVI estava um bagaço. Tava. Mas e o Chico? E reconheceu isso. E o Chico também, porque ele me parece também que não tá lá essas coisas. Eu também acho que deveria ser um papo um pouco mais jovem, né? Você acha que a Igreja Católica tem que dar chance para essa molecada de 70, 80 anos? Eu acho, é verdade, eu acho. Você não tem que dar uma chance para essa molecada? Eu também acho, né? Essa molecada. Muito obrigado, padre. Danilo, prazer. Agora é tarde, volta já, não sai daí.